Muito bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Ministro Pedro Marques, Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Bem-vindo a Vozela. É com enorme satisfação que o recebemos no nosso Salão Nobre. Iniciou, e com muita honra, a assinatura do nosso livro de honra, conforme fazemos com entidades do Estado e quem connosco coopera. Temos-lo feito no âmbito daquilo que é o nosso mandato, mas sobretudo também na consideração que temos pelas entidades e pelas pessoas que cooperam e trabalham com o município de Vozela. E, portanto, agradecer, como disse, mais uma vez ao Sr. Ministro, vir a Vozela, num momento tão importante e tão relevante quanto é este, depois daquilo que todos sabemos que nos aconteceu, os desastres de 15 de outubro e 16 de outubro. E importa, antes de entrar numa explicação e em algumas considerações que gostaria de tecer, cumprimentar também o Sr. Presidente da Assembleia, Dr. Telmo Antunes, e que tem feito connosco este caminho de acolhimento, mas sobretudo também de trabalho naquilo que é este processo de desenvolvimento e recuperação do nosso Conselho. Agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia a cooperação institucional que tem tido connosco e, portanto, também cumprimentá-lo. Sra. Presidente da CCDR, Professora Ana Abrunhosa, amiga de longa data, porque também na política se faz amizades e essa amizade, naquilo que é o cumprimento da missão de cada uma das instituições, municípios, CCDR, tem sido uma parceira e uma responsável exemplar naquilo que é o cumprimento das missões, das nossas missões, não só daquilo que é a execução do quadro comunitário, daquilo que é o trabalho conjunto das autarquias com a CCDR, mas em particular neste processo dos incêndios, que é um trabalho ainda mais profícuo, ainda mais permanente entre os seus colaboradores, os colaboradores do município de Vozela, os colaboradores do Governo, de todas as instituições, que todos estamos com esforço efetivamente relativamente àquilo que nos aconteceu. E hoje é isso mesmo que estamos aqui a fazer. Mas também queria cumprimentar o meu colega e amigo, Dr. Leonel Gouveia, ilustre Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, em que também hoje estamos aqui para firmar aquilo que é e presenciar aquilo que é o cumprimento da assinatura do contrato de execução das primeiras habitações, que vai ser em seguida aqui assinado e firmado entre a empresa do consórcio e a divisa Lúcios. Também aproveito para cumprimentar e agradecer a presença, mas também cumprimentar todos os presentes, os seus vereadores, os seus presidentes da Junta, e destaco aqui o Sr. Presidente da União de Freguesias de Vozela Passos Ferris, o Sr. Presidente da Junta de Campia, da União de Freguesias de Fataúnços e Figueira das Donas, mas também a comunicação social, todos os presentes, agradecer a vossa presença. E, voltando à questão inicial, e gostaria de enfatizar e relevar, o Sr. Ministro Pedro Marques esteve em Vozela depois do desastre de 15 e 16 de outubro. No dia 17, o Sr. Ministro estava aqui a reunir em Vozela, na Câmara Municipal, com os outros colegas também autarcas, para fazer um ponto de situação e fazer, ao fim e ao cabo, uma avaliação daquilo que era o dia seguinte e aquilo que tínhamos em mãos para conseguir corresponder às nossas comunidades, às nossas populações e aquilo que eram a recuperação do património, do acolhimento e da atenção que era necessário corresponder. Na presença também da Sra. Presidente da CCDR, logo na primeira linha, portanto, é relevante dizer isto. No dia 17, 2 dias depois, um dia depois, o Sr. Ministro estava em Vozela. Portanto, quero registar isso como um fator, um dado muito importante da sua determinação e da sua preocupação perante a nossa comunidade. Segundo, gostaria também de vos dizer que hoje estamos aqui não só para assinar e presenciar aquilo que é um momento importante, que é as primeiras habitações, firmar o dia seguinte, que é a seguir começarmos a obra, desenvolvimento de projetos e concretização da ambicionada obra da primeira habitação. Estamos a falar de uma assinatura, cerca de 23 casas em Vozela, e também do colega, porque é um consórcio na execução da obra 40 habitações Santa Combadão, mais de 7 milhões de euros, mas também dizer-vos que é aqui hoje que vamos fazer a entrega, e o Sr. Ministro, tenho imenso prazer que assim seja feito, a entrega da chave da primeira habitação que foi totalmente construída, porque não tinha condições de ser recuperada, foi totalmente construída. Portanto, depois dos incêndios de 15 de outubro, a primeira habitação na região que está
pronta a que a família em causa, neste caso na Seixa, freguesia de Campia, possa ir para o seu espaço, para a sua habitação, vai ser entregue a chave pelo seu Ministro em seguida a esta sessão. E, portanto, isso é um dado muito relevante. Passados 5 meses estamos a dar condições às famílias. Também temos uma casa que já foi remodelada, porque precisava só dar umas obras de conservação, porque foi o telhado em causa que foi destruído. Essa família também já está acomodada e essa obra está concluída. Portanto, estamos, desde a presença da vinda do Sr. Primeiro-Ministro, 14 de novembro, até hoje foi feito este trabalho nas 3 primeiras habitações, que estavam identificadas, e o Sr. Ministro também esteve presente, e a Sra. Presidente da CCDR, e outros governantes, no sentido de dar um sinal que as prioridades, dar um sinal daquilo que era a capacitação das primeiras 3 casas. E essas 3 casas, uma ainda está na fase de desenvolvimento da obra, em breve concluída, mas estas 2, uma já a família está no seu espaço, a outra, aquela que teve de ser totalmente reconstruída ou estabelecida, vai ser hoje entregue a chave. Portanto, queria dar essa nota e queria também agradecer todo o esforço feito, em particular pela Sra. Presidente da CCDR e pela sua equipa, e aqui tenho que fazer e dar uma palavra ao Dr. Veiga Simão, que está aqui e que, junto da CCDR, foi interlocutor, e da parte do município, o engenheiro Pedro Ribeiro, o vereador, que esteve a conduzir todo este processo, e sabemos que foi um processo difícil, moroso. Porquê? Muitas das vezes é preciso compreender alguma da morosidade, se é que se pode considerar, porque é que as coisas acontecem, e tem algum tempo para maturar e criar condições para depois lançar os procedimentos e os concursos. Registro das casas, legalização desses mesmos processos e também correção de áreas, heranças, resolver o problema das heranças, resolver muito daquilo que é processo que nós, Câmara Municipal, naquilo que é a nossa responsabilidade de licenciamento, no âmbito da CCR, para lançar os procedimentos. São processos complexos e por isso é que foi um trabalho muito significativo da parte da CCDR e da parte do município de Vozela. E, portanto, na pessoa do professor Veiga Simão e do engenheiro Pedro Ribeiro, agradecer, e neles também todas as equipas, o trabalho que fizeram de forma muito competente. E, nessa medida, também gostaria de agradecer todo o trabalho, que não é visível, mas que devemos, nestes momentos, dar significado e relevá-los, nomeadamente, e falando em concreto, de todo o trabalho que não tem a ver com as primeiras habitações, mas que tem a ver com as equipas que todos os dias trabalham, em particular do município, que eu quero destacar, todos os colaboradores, e que deram tudo para que minimizasse a dor e aquilo que eram os problemas, que foram e são muitos, e que vão persistir, e que temos que dar um trabalho de continuidade, que foi, nomeadamente, projetos de apoio aos agricultores, e aquilo foi a destruição do equipamento. Só disponibilizámos equipas em toda a linha. Só no nosso Gabinete Técnico Florestal e as equipas que andaram no terreno foram quase 1000 candidaturas de projetos que foram elaborados e que foram aprovados pela tutela até 5.000 euros. 950 candidaturas feitas aqui no município, em articulação, também um agradecimento especial aos senhores presidentes da Junta e à sua equipa. E também aos seus parcos, que foram comunicadores essenciais naquilo que era o momento em que tínhamos que comunicar a forma de proceder relativamente a que isto tudo resultasse. A mais candidaturas superiores a 5.000 euros, mais 30 candidaturas que elaborámos aqui pelos técnicos do município. Portanto, dizer-vos que foi um trabalho, nesta medida, muito importante, de resposta efetiva às famílias, mas também dizer-vos que estamos a fazer hoje, e fizemos na semana passada com o Sr. Ministro aqui em Vozela uma entrega simbólica, mas que está a acontecer, o Sr. Ministro Pedro Cisa Vieira, da entrega de animais, recuperando o efetivo daquilo que foram as perdas. Vozela, mais de 600 animais, pequenos ruminantes e bovinos, como mais de 100.000 aves que, como temos uma força muito significativa na área da avicultura, que teve um impacto significativo. E, portanto, estamos a reabilitar as explorações agrícolas, fornecendo mais de 100.000 telhas, materiais que foram doados, outros que nós adquirimos, mas permitindo dar resposta àquilo que é o restabelecimento das explorações agrícolas, que é fundamental para a nossa economia rural e as
os agricultores que persistem nas nossas aldeias, nas nossas serras. E, portanto, não abdicamos de manter a identidade das aldeias, dando aquilo que é possível, conjugando com aquilo que foi os financiamentos que foram, ao fim e ao cabo, disponibilizados e procurando unir esforços conjuntamente com as entidades que referi para minimizar aquilo que foi esta destruição muito significativa no Concelho de Vozela. Aproveitando o facto de estar aqui o Sr. Ministro, e antes de passar à assinatura do protocolo, gostaria de dar notas, porque aproveito o facto de estar em Vozela, de dar alguns contributos relativamente àquilo que penso e que pode ser muito positivo para o futuro, seja no âmbito da revisão do quadro comunitário de apoio, seja no âmbito da programação do novo quadro comunitário pós-2021. Defendo, e tenho dito de forma, e disse ao Sr. Primeiro-Ministro, quando esteve em Vozela, que era importante, e se possível, programar, e foi dito aqui também no Salão Nobre, quando a presença do Sr. Primeiro-Ministro, a questão da reabilitação das aldeias que são identitárias da nossa serra, neste caso a Serra do Caramulo. Tivemos uma destruição muito significativa das nossas aldeias e eu acho que há um modelo que está em curso e que é muito positivo, e mais uma vez relevar o trabalho da Sra. Presidente da CCDR, que tem a ver com as ARUs, com as PARUs, as áreas de reabilitação urbana para as sedes municipais e também aos PEDUs de nível superior, mas eu acho que este modelo, sendo reajustado às aldeias, em particular aquelas que foram destruídas ou que têm o impacto e que precisam de recuperação do espaço público, mas também de oportunidades e frus à medida das aldeias, era algo muito positivo para aquilo que nos aconteceu, não só em Vozela, mas também em toda a região. E eu acho que este esforço na revisão do quadro comunitário de apoio ou na programação do novo, no âmbito da coesão territorial, era uma medida muito positiva de voltar a recuperar não só aquilo que é a identidade, mas sobretudo também aquilo que é a economia das aldeias e das freguesias e, portanto, uma reflexão relativamente a esta matéria. Também considero que no âmbito da competitividade dos nossos territórios e das empresas que se instalam nestes territórios de baixa densidade, ver aqui, e também o disse e acho que é determinante, a diminuição das portagens, sobretudo no canal da ligação do litoral para a Europa, em particular para a Espanha, via, e lembro-me aqui da A25, A24, A23, mas em particular a A25, porque sentimos que as empresas, muitas das vezes, na opção de se instalarem nos parques industriais, este fator das portagens ainda é algo que é algo que não nos coloca no melhor patamar relativamente àquelas empresas que estão colocadas junto aos portos de mar, junto aos aeroportos ou junto às principais vias estruturantes das áreas metropolitanas. E, portanto, as portagens aqui, uma diferenciação positiva para os territórios do interior. Relativamente a outra questão que tenho defendido e acho que faz todo sentido, que é a revisão do conceito dos territórios de baixa densidade. Dos 170 municípios, territórios de baixa densidade, muito, como sabemos, a heterogeneidade do nosso país, eles são muito diferentes, seja pela via do rendimento per capita, seja pela via também do envelhecimento da população, seja pelas infraestruturas públicas, nomeadamente os serviços públicos. Eu acho que aqui deve haver um esforço conjunto de contribuirmos todos para que esta coesão territorial possa dar um passo. E esse passo tem que ter um efeito no próximo, ou nos quadros comunitários, ou aquilo que seja os dinheiros públicos ou comunitários, naquilo que é a prioridade de investimento. Porque só assim é que vamos conseguir ter mais famílias jovens, mais natalidade e mais equidade no território. E, portanto, nessa medida, também estou disponível para contribuir com alguns destes critérios ou desta forma de pensar o território e considero que há muito a fazer nesta matéria. Gostaria, para finalizar, aproveitando o facto de também estar o Sr. Ministro, a Estrada Nacional 16, na ligação de Vozela a Termas de São Pedro Sul, precisa de uma requalificação do piso, daquilo que é a sinalização, porque é relevante no contexto de Vozela, mas também do Concelho Vizinho de São Pedro Sul, e em particular das Termas de São Pedro Sul. Não só pela importância que elas têm, mas sobretudo por aquilo que todos verificamos, um crescimento do turismo no contexto nacional e da economia, naturalmente, e que estes dois polos, Vozela, Termas São Pedro Sul, têm muito a dar e há, em particular, muito investimento privado
que está a acontecer, pequenas unidades de alojamento, na área da restauração, um projeto que temos e que esperamos que nos próximos dias possamos estar a assinar o contrato da ecopista do Val do Voga, num projeto, um de Vozela, mas outro no âmbito da CIM, concertada com os colegas autarcas e que também vai levar-nos até Santa Combadão, no âmbito da ecopista Voga-Dão, e, portanto, será no âmbito da Europa, no âmbito da União Europeia, a maior ecopista da Península Ibérica, depois de requalificada esta ecopista do Voga. Interligada com a do Dão, será uma das maiores da Europa. E, portanto, isto é muito significativo para a valorização dos territórios e para a economia do país e da região. E, portanto, dar estas notas ao Sr. Ministro, agradecer mais uma vez a sua presença e é com enorme satisfação que os voselenses o recebem aqui no Salão Nobre. Muito obrigado. Muito bom dia. Vamos então proceder à assinatura do contrato de empreitada de obras públicas de construção, reconstrução das habitações permanentes que ficaram danificadas em consequência dos incêndios de 15 de outubro nos municípios de Santa Combadão e Vozela. Depois vamos assinar um exemplar e depois iremos assinar aqui em Vozela e depois iremos assinar em Santa Combadão o outro exemplar. Estão em causa, neste contrato de empreitada, 63 habitações e 47 anexos habitacionais. O valor global da empreitada é de cerca de 9,4 milhões de euros, como IVA já. Foram consultadas 3 empresas, já vou dar pormenores daqui a um bocadinho, e foi selecionado o consórcio, como já disse o Sr. Presidente, é Divisa, aqui representada por José Paulo Costa Gomes Tomás da Costa e por José Carlos Vieira Campos Ribeiro, e a empresa Lúcio da Silva Azevedo e Filhos, aqui representado por Luís Augusto Moreira Franco Barbosa Machado. Peço-vos então que se aproximem para procedermos à assinatura do contrato entre a CCDR e a Divisa e o Lúcio, que será aqui, digamos, testemunhado pelos Srs. Presidentes e naturalmente pelo Sr. Ministro. Vamos assinar só um, para depois guardar. Já tem assinado algum. O meu nome é que ajuda. Esta empreitada acaba por representar dos incêndios de 15 e 16 de outubro, ela representa mais de 10% do valor total que vai estar investido nisto tudo, mas mesmo considerando todos os incêndios federais, só esta empreitada são 10% do total, para terem a noção um bocadinho da dimensão do que aconteceu nos nossos dois conselhos. Muito afetados, muito afetados. E depois Tondela também, já está empreitada, já começámos a empreitada de Tondela. Outro músculo que nós não temos. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Isto entrou mesmo nas nossas aldeias e naquela população mais envelhecida, mas... É verdade. No caso deles, foi uma coisa brutal, que foi
os incêndios urbanos, eles tiveram projeções para zonas urbanas assustadoras. Uma pessoa disse, como é que é possível, como é que estas casas arderam aqui no meio da zona urbana? Foram muito afetados estes conceitos. Então, propriamente nas zonas limites da floresta, também arderam, mas Exatamente. os principais foram no centro das aldeias. A referência que o Rui fez há pouco à equipa da CCDR foram notáveis. O trabalho que eles fizeram para pôr estas empreitadas a andar. É difícil. Tem-se cumprir muitas regras. Isto vai aqui para o Tribunal de Contas, como vocês sabem. Portanto, não pode haver aqui nada a falhar. Vamos tirar aqui. Nós vamos andar em cima. Vamos puxar para Agora é que o gente gosta. Vamos pedir para tirar aqui uma foto. Venha cá, doutor. Venha cá. Sim, exatamente. E também tem. Não, fosse a primeiro cumprimentar. Não trouxe. Vamos juntar. Ana, venha lá aqui Também. Temos que celebrar um dia que é verdadeiramente o dia bom. Está à espera. Muito obrigada. Bom trabalho. Exatamente, deixá-lo passar. Eu sou velhota, preciso de hora. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lousela, é um gosto estar aqui e não posso deixar de agradecer as palavras amáveis, que só fruto da amizade justificam algum exagero. Quero aqui cumprimentar também de forma muito especial os senhores Presidentes junto aqui presentes, homens extraordinários neste processo, os senhores vereadores e permitam-me um cumprimento muito especial ao engenheiro Pedro Ribeiro. Senhor Ministro, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso território. Hoje, digamos, abençoar um dia bom, também está nos dias maus, mas é importante que também esteja nos dias bons. E hoje é um dia bom. E permitam-me que me sinta feliz, infelizmente num contexto que não é bom, mas é um dia positivo para todos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Lousela, Senhor Presidente de Santa Combadão. E não posso também, a todas as autoridades aqui presentes, e um cumprimento muito especial às empresas que aceitaram juntar-se a nós neste processo de reconstrução, e permitam-me um cumprimento, englobo-os na mesma equipa, à equipa do Sr. Ministro, aqui o querido engenheiro Ricardo Veiga, ao vice-presidente da CCDR, Veiga Simão, e a toda a minha equipa que está aqui representada pelo Dr. José Manuel Pinheiro. O nosso trabalho resulta de, como perceberam, numa parceria muito estreita entre o gabinete do Sr. Ministro, entre o trabalho extraordinário das autarquias, e a CCDR faz a sua obrigação. Nós, em termos dos levantamentos, eu depois posso facultar toda esta documentação à comunicação social, é informação pública. Nós, em termos de levantamentos, temos neste momento 1079 habitações que, considerando todos os custos de demolição, os projetos de arquitetura, os projetos de especialidade, considerando a fiscalização, envolvem um valor de cerca de 75 milhões de euros. São valores já muito próximos da realidade. Estão em causa 578 habitações que vão ter reconstrução parcial e 501 habitações que vão ter reconstrução total. Portanto, é algo, infelizmente, que nunca tinha acontecido na região e que temos paulatinamente enfrentado. Podem ver, nós temos tudo georreferenciado,
Portanto, sabemos exatamente onde estão as casas em termos de georreferenciação através de uma ferramenta informática que é vulgarmente utilizada. Isso permite-nos fazer a gestão, até gerir depois, futuramente, para a gestão de obra. Queria também, vou ser muito rápida, destas habitações estão em execução. E o que é que nós queremos dizer em execução? A partir do momento em que nós entregamos uma empreitada, a empreitada envolve projetos de arquitetura e projetos de execução, a empreitada envolve demolições, envolve limpeza, a empreitada envolve construção. Portanto, a partir do momento em que assinamos um contrato, estas empresas já estão aqui a fazer levantamentos topográficos, começam a conversar com as famílias, a fazer os projetos de arquitetura, a trabalhar, e portanto a partir do momento que nós entregamos uma empreitada e as empresas começam no terreno, nós consideramos que se iniciou a execução dessa empreitada. Depois temos outras situações que estamos a tratar de forma diferente e por motivos vários, em que aqui o que está em causa na empreitada, como referi, é concepção-construção, ou seja, os projetos e a obra propriamente dita. Portanto, a partir do momento que entregamos às empresas, as empresas começam, como já referi, a fazer o trabalho de terreno. Portanto, consideramos que se deu início à execução do contrato de empreitada. Noutros municípios, adotámos uma metodologia diferente. E a metodologia que adotámos foi, porque são muitas vezes situações mais complexas, que é o caso da zona do Xisto, e aqui incluímos Pampilhosa, Góis, Vila Nova de Poiar, Sertão, Oleiros, Lousã. A Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, por um preço simbólico, está a fazer os projetos de arquitetura e de especialidades. Já podem, aliás, ver ali exemplos de projetos que a faculdade está a fazer. Depois de concluídos os projetos, nessas situações, vamos então adjudicar a empreitada. Mas será só uma empreitada de obra nessa situação. Portanto, o que é que estamos a considerar? Já estamos, de facto, em execução, mas apenas na parte de projetos. Sem projetos, sem mapa de quantidades, sem as especificações técnicas, nós depois não podemos adjudicar a obra. Portanto, temos estas duas metodologias no terreno. Considerando isto que disse, nós temos neste momento em execução 462 habitações e temos concluídas, portanto temos em obra, pode não ser em obra, pode ser nesta fase de realização do projeto, temos 462 habitações e temos concluídas 91 habitações. E ainda não estou a incluir aqui esta que hoje vamos entregar a chave, assim que o fizermos passaremos a incluir estes valores. Verdadeiramente é um processo, o Sr. Presidente já explicou, é um processo moroso por tudo aquilo que possam imaginar. É o Portugal que temos. Casas que têm o registro dos avós, casas onde não se fez a divisão das heranças, casas que estão em reserva, em REN, Reserva Ecológica Nacional, casas que estão em Reserva Agrícola Nacional e, portanto, há um conjunto complexo de situações que temos que resolver e que apurar e de perceber se é possível resolver para avançarmos para os contratos, para os procedimentos concursais. Não estamos à espera que as situações se resolvam. O que nós temos que perceber é que essas situações são resolúveis. A partir do momento em que percebemos que as situações são resolúveis, avançamos com as empreitadas para que, paralelamente, a parte administrativa se vá fazer. Portanto, nós não estamos à espera que se faça a divisão de herdeiros para avançarmos com as empreitadas. Temos é que ter a certeza que se trata de situações que têm solução e que é uma questão de 2 meses, 3 meses. Podem perceber, a empreitada que neste momento nós temos mais avançada é Tondela. É Tondela por vários motivos, porque foi o município que apresentou
mais rapidamente os formulários, os pedidos de apoio, e porque foi o município onde mais rapidamente nós conseguimos fazer o contrato de empreitada. Nós, para grande parte das habitações, já temos o programa preliminar, teremos em breve os projetos de arquitetura e os projetos de especialidade, e em algumas das habitações já estão a ser feitos os trabalhos de limpeza, que são importantes, e portanto neste momento é o concelho que está mais avançado. Podem também verificar ali pelo placar que ali temos alguns exemplos de situações que foram visitadas até pelo Sr. Primeiro-Ministro em início de obra e que estão concluídas, e também exemplos já de projetos de arquitetura para algumas habitações. Portanto, a nossa pressão, o nosso tempo é sempre muito demorado para as necessidades das famílias, mas acreditem que tudo fazemos para encurtar prazos. E se em algum momento nos esquecemos, temos sempre o Sr. Ministro a lembrar-nos, sempre, a lembrar-nos, Ana, temos que dar gás à coisa, não é, Sr. Ministro? Portanto, o Sr. Ministro não deixa de acompanhar, e por isso também lhe agradeço, porque também nos motiva, exige quando tem que exigir e agradece quando tem que agradecer, e portanto agradeço-lhe também muito por isso, e não deixa nunca, e isso é que é governar, e bem, não deixa nunca de aceder aos pedidos. Estes processos, nós estamos a falar, muitas das vezes tendemos a comparar este processo com Pedrógão. Isto não tem nada a ver com Pedrógão. Em Pedrógão nós estamos a falar de dinheiro que resultou da generosidade dos portugueses, e esse dinheiro foi entregue a instituições, à União das Misericórdias, à Cáritas, à Fundação Carlos Gulbenkian. Estas entidades não têm que cumprir contratação pública, podiam chegar junto dos empreiteiros, adjudicar, e não têm que enviar os processos para o Tribunal de Contas. Nós estamos a falar de dinheiro dos impostos dos portugueses, e portanto temos um conjunto de procedimentos, temos prazos que não podemos encurtar, temos audiências prévias que não podemos encurtar. Cada vez que tomamos uma decisão e enviamos um relatório, temos que esperar um conjunto de dias para as empresas nos responderem. Depois é o relatório preliminar, depois mais uns dias para o relatório final. Isto é para quem quer fazer depressa e bem. Nós temos que cumprir isto, sob pena de pormos em causa todo o processo. E depois ainda temos o Tribunal de Contas. Mas o Governo, e sobretudo o Sr. Ministro, tudo tem feito para, digamos, aligeirar esta carga, e nós tivemos... o Sr. Ministro fez quase um milagre. Eu até lá tenho emoldurado aquilo. De uma sexta-feira para uma terça-feira conseguiu um reforço. O Sr. Ministro não sabe disso, mas sabe, claro que sabe. Não sabe porque eu lá tenho emoldurado. Isso é que eu não sabia. É aquilo que eu se chama um milagre. Nunca na administração pública, eu trabalho como dirigente de topo, há 10 anos, faz este ano 10 anos na administração pública, e tive sempre a área financeira em todos os cargos, e nunca aconteceu isto. De uma sexta-feira para uma terça-feira tivemos um reforço orçamental à CCDR de muitos milhões, não lhes vou dizer quanto, mas de muitos milhões. Isto traduz a importância, para já, a importância política que o nosso Ministro tem, e muito bem. Também, se não tivesse a importância política, não tinha este dossiê tão delicado. E também traduz a importância que dá a este dossiê. Por isso, Sr. Ministro, fico muitas vezes furiosa quando somos criticados. Temos que entender a crítica, mas acreditem que tudo fazemos para que corra bem. Desde o Conselho de Ministros, sobretudo o nosso Ministro, às câmaras que são extraordinárias, e depois à CCDR, que faz o que eu já disse, faz a sua obrigação. Queria apenas dizer-vos que também tivemos uma grande ajuda, tendo em conta os valores que aqui estamos a falar, que ultrapassam 5 milhões de euros, nós tivemos uma grande ajuda do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado, na sua norma 164, considerou todas as obras, sejam as das habitações, sejam as dos equipamentos e infraestruturas municipais, considerou
todas as obras ligadas aos incêndios como de urgência imperiosa e, portanto, permite às autarquias, permite à administração, quer seja local, regional ou central, que se use a figura do ajuste direto. E, portanto, nós poderíamos, nestas situações, ter feito o ajuste direto a uma empresa, ter chegado junto de uma empresa, verificar se tem alvará. O que é o alvará? É a licença para fazer obra para um determinado montante, e é um bocadinho mais complexo do que isto, saber se tem dúvidas ao Estado, à Segurança Social ou às Finanças e depois fazer de facto o contrato. Mas nós fizemos uma coisa que nos demora um bocadinho mais, mas para permitir também a concorrência entre as empresas. Nós fizemos a consulta prévia a 3 entidades. Isso leva um bocadinho mais de tempo, mas aumenta, como já referi, a concorrência e dá oportunidade a mais empresas de serem ouvidas e de apresentarem as suas propostas. Claro que não vamos poder consultar todas as empresas, mas isso é da vida. Neste caso, nós consultámos 3 entidades. Consultámos a construtora São José, consultámos a empresa costeira e consultámos a E-Divisa. Depois a E-Divisa veio em consórcio, o que é permitido. De facto, e o que nos levou hoje aqui a assinar um contrato para Santa Combadão e Vouzela de 9,4 milhões de euros com IVA, como já referi, para 63 habitações. Destas 63 habitações, 23 são em Vouzela e 40 são em Santa Combadão. 47 anexos habitacionais, 19 são em Vouzela, 28 em Santa Combadão. Não posso deixar de também aqui publicamente deixar um grande agradecimento à equipa do Sr. Presidente de Santa Combadão, sobretudo à sua arquiteta, mulher extraordinária. Aliás, não é difícil as mulheres serem extraordinárias, mas certamente sempre com o apoio do Sr. Presidente. Está previsto que esta obra termine no final do ano e, portanto, quero dar-vos apenas agora, para terminar, um ponto de situação das várias empreitadas. Tondela, como já vos disse, foi o primeiro concelho onde adjudicámos obra. Estão em causa 94 habitações e 28 anexos habitacionais. Trata-se de uma empreitada de 11,7 milhões. Em Oliveira do Hospital, o concurso ficou deserto. Já ficou deserto mais do que uma vez. Ou seja, o que é que aconteceu com a Oliveira do Hospital? Nós reunimos com várias empresas, muitas das empresas disseram-nos que não, e mesmo algumas que nos disseram que sim, em fase de procedimento apresentaram, fizeram melhor as contas naturalmente, foram ao terreno, apresentaram preços acima do preço base. O nosso valor de referência é de 650 euros o metro quadrado, e este valor inclui demolições, inclui projetos de arquitetura, projetos de especialidade e a obra propriamente dita. A fiscalização vai ser um processo à parte, vai ser para empresas diferentes, mas de facto em Oliveira do Hospital reunimos várias vezes com empresas locais e até ao momento nenhuma apresentou uma proposta que se encaixasse no nosso valor. E portanto vamos ter que começar a fazer rapidamente os projetos de arquitetura e de especialidades através da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, que tem já a equipa preparada para iniciar. Mortágua, Penacova e Santa Comba foram trabalhadas em conjunto, já está adjudicada a obra num montante de cerca de 7 milhões de euros. Santa Combadão e Vouzela estamos aqui. Arganil também já está adjudicada a obra no montante de 4,2 milhões de euros. Gouveia, Nela e Ceia, o procedimento está em curso, termina no início da próxima semana. Mira e Vagos, o procedimento está em curso, termina no início da próxima semana. Pampilhosa da Serra, Carregal do Sal, Mangualde, São Pedro do Sul, Oliveira de Frades, Viseu, Góis, Lousão, Oleiro, Sertã, Vila Nova de Poiares,
Temos os projetos de arquitetura e de especialidades a ser, neste momento, feitos pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. São preços simbólicos, porque têm uma componente de pro bono muito grande, eles trabalham naturalmente com estudantes, trabalham com outros arquitetos que se quiseram associar e, portanto, estamos aqui a falar de uma equipa extraordinária, de uma equipa enorme que vem ao terreno. Temos ali já exemplos de projetos de arquitetura, que conversa com as famílias, que percebe a vontade das famílias para que os projetos, e é isto que eu vou falar aqui um bocadinho agora com as nossas empresas. Esta primeira parte é das partes mais importantes. Conversar com as famílias, perceber os desejos das famílias, são as famílias que vão morar nas habitações. Respeitar a identidade das habitações, contem que, pelo menos quase todos os dias, queiramos fazer um ponto de situação convosco. Queríamos agradecer-vos muito serem parceiros neste processo. Contamos com todo o vosso empenho, ponham todos os vossos melhores recursos neste processo. Sei que o farão, mas nós também cuidaremos que o façam. Muito obrigada, sei que darão o vosso melhor. Estamos a falar de muitas habitações, estamos a falar de muitas famílias. E pedimos-vos que em novembro, uma vez que temos em dezembro, mas que em novembro nós entreguemos a última chave. Era excelente. Combinávamos aqui assim uma espécie de prémio com o senhor Ministro. Sabemos que não é um processo fácil, sabemos que são processos complexos, mas temos a certeza que estão à altura deles. Muito obrigada. Sr. Ministro, mais uma vez, Srs. Presidentes, muito obrigada. Caro Presidente da Câmara Municipal de Vozela, caro Presidente da Assembleia Municipal, obrigado por nos receberem neste momento que é realmente importante, é um marco importante na reconstrução após os incêndios de há cerca de 6 meses atrás. Caro Presidente da Câmara de Santa Comba, que no fundo é parceiro deste avanço importante que hoje aqui estamos a fazer e que se juntou a nós, e agradeço-lhe também pelo facto, e cara Presidente da CCDR, Ana, tem sido realmente um trabalho extraordinário vosso, que eu não me canso de elogiar, caros Presidentes de Junta, senhores vereadores, caro Veiga Simão, mais um dos elementos, mais um dos pilares da nossa equipa da CCDR, senhores empreiteiros, empresários do Conselho, minhas senhoras e meus senhores e representantes da comunicação social. É realmente um dia importante nesta fase em que nos encontramos de reconstrução após os incêndios de 15 e 16 de outubro. É no sentido em que materializamos, damos consequência àquele que foi um esforço extraordinário, que eu também devo reconhecer neste momento, e aqui no Salão Nobre, da própria Câmara Municipal de Vozela, destes Presidentes de Junta, destas equipas, deste Conselho, que na altura foi feito para dar esperança àquelas populações logo nas primeiras semanas depois do incêndio. E devo fazê-lo, porque estive realmente aqui, como o Sr. Presidente bem recordou, já com a noite bem entrada dentro, logo no dia 17, porque nós já vínhamos de correr praticamente a região centro toda nesse dia. Uma boa parte dos conselhos mais afetados, eu com o Sr. Primeiro-Ministro, ou eu próprio, com o Presidente da CCDR, tínhamos reunido já com quase todos os autarcas, mas aqui da região de Dom Lafões, porque o percurso assim foi determinado, concluímos esse dia aqui nos próprios espaços do Conselho aqui de Vozela. E sentíamos bem, e senti bem, e o Presidente recorda-se, e recordamos todos certamente, a dor e a dificuldade com que estávamos naquelas primeiras 48 horas, 24 horas literalmente, que o incêndio tinha terminado praticamente no dia anterior, a dor, a dificuldade, até uma certa revolta com aquilo que nos tinha acontecido a todos, mas também a vontade e a tenacidade de andar para a frente e de ajudar as populações a andarem para a frente logo a partir daquele dia. E essa foi a mensagem que na altura aqui vim trazer e transmitir em nome do Governo e com a CCDR Centro, mas que julgo que foi muito bem compreendida pela região e em particular aqui por esta comunidade de Dom Lafões e, portanto, muito rapidamente metemos mãos à obra em todo o território da região e em particular aqui no Conselho. E ao fim de menos de um mês estávamos aqui com o Sr. Primeiro-Ministro e estávamos a assinalar já, nem sequer foi o arranque simbólico, porque aquela obra já estava começada e bem começada, a obra que hoje materializa a sua conclusão. Destas casas, que no fundo são de reconstrução integral e apoiadas no âmbito do Estado,
Esta é a primeira casa que fica concluída na região centro e isso parece-me muito significativo. E, portanto, começámos depressa, demos esperança às populações, porque, obviamente, dir-me-ão, bom, mas agora há tantas casas que estão a ir para a obra agora, é verdade, mas o facto de naquela altura termos podido, não só nas pequenas reconstruções, um pouco por toda a região, e lembro-me da visita a Oliveira do Hospital também dias antes, e que as pessoas diziam, mas como é que já estão umas 10 casas em reconstrução neste momento? Eram pequenas reconstruções, mas estava um grande esforço no terreno. E aqui em Vozela era já uma reconstrução integral que já estava no terreno, já estava muito trabalho feito, e as pessoas perceberam que a comunidade, que a região se tinha mobilizado. Os autarcas foram absolutamente essenciais, o trabalho da CCDR desde o primeiro dia, como também já tinha sido no caso de Pedrógão, foi também absolutamente crítico, mas mobilizámos-nos todos desde o primeiro dia. E depois tivemos um trabalho muito grande, até ao final do ano, de mobilização, de recursos orçamentais, de aprovação de decretos de lei, de portarias, de tudo aquilo que, como dizia bem a Presidente da CCDR, tinha mesmo que ser. Tinha que ser porque era dinheiro dos nossos impostos que estava aqui em causa. E ninguém estaria, neste momento, ninguém nos perdoaria que algum recurso dos nossos impostos fosse desbaratado ou fosse entregue sem critério ou sem cumprimento da lei. Aliás, não só não perdoaria, como o Tribunal de Contas depois nos obrigaria a devolver tudo isso e a começar tudo do princípio. Não poderia ser o caso. Tinha que ser feito tudo com rigor, com regras, com contratação pública onde ela tinha que se aplicar, sem prejuízo de todos os passos que fomos dando nos reforços orçamentais, nas exceções que permitiam os ajustes diretos, mas mesmo permitindo o ajuste direto, eu combinei com o Presidente da CCDR Centro e combinámos os dois fazer consultas a 3 empresas, para que depois também não nos dissessem, entregou ao A, porque é que não entregou ao B? Não. Então vamos consultar 3 empresas em cada um dos casos em que vamos fazer as reconstruções no terreno. Porque nós queríamos consultar empresas da região. E se fôssemos fazer ajustes diretos no A ou no B, começava logo a conversa porque é que foi para este e não foi para aquele. E, portanto, como queríamos as pequenas, as médias empresas da região a trabalhar, quisemos transparência máxima e fizemos a consulta às 3 empresas e acho que fizemos bem. Desde o primeiro dia, e já vão passados 6 meses deste grande incêndio de outubro aqui na região, eu julgo que nós, o facto de termos estabelecido uma coordenação muito forte deste processo na CCDR Centro, uma coordenação que no fundo permitiu juntar, agregar as forças, as energias, os recursos de vários níveis da administração e na articulação com as famílias e na articulação com o terreno. E quando digo vários níveis da administração, é na administração central, mas foi o esforço que era absolutamente essencial congregar também da administração local. Não teríamos feito nada disto até ao ponto onde estamos agora se não tivesse sido feito com as autarquias. Isso parece-me absolutamente evidente. E por isso, mobilizámos os recursos orçamentais, como a Ana disse, provavelmente de forma recorde, mobilizámos os recursos orçamentais, porque também era muito importante que as comunidades percebessem que não íamos regatear esforços nem recursos quando eles fizessem falta. E também se recordarão que estes incêndios aconteceram literalmente no dia que estava previsto para a entrega do Orçamento de Estado. E, portanto, tivemos que fazer alterações do Orçamento na especialidade, aumentar o déficit previsto para o efeito, mas isso nessa altura, como foi dito pelo Primeiro-Ministro, era o menos importante. Pusemos lá os recursos que faziam falta para que estas obras pudessem acontecer e para que o tal reforço orçamental da CCDR pudesse acontecer tão rapidamente, porque tínhamos lá posto os recursos no Orçamento de Estado na fase da especialidade. Fizemos essa parte do trabalho, estabelecemos a coordenação e começámos a montar um processo que alguém um dia avaliará. Aliás, eu acho que nós próprios temos a obrigação, pela perspectiva da administração pública, lá para o fim do ano, quando isto estiver mais ou menos estabilizado como esperamos, devemos ter que lançar um bom processo de avaliação de tudo o que foi feito neste processo de reconstrução desde os incêndios de Pedrógão, para aprendermos para o futuro e para deixarmos lições de boas práticas para a administração no futuro. Porque o que aconteceu neste país, a partir do verão do ano passado para cá, isto não são processos que aconteçam nem todos os anos, nem todas as décadas, como está bom de ver. Em Portugal nunca tinha acontecido nada desta natureza em razão de incêndios. E com esta extensão e esta dispersão territorial, certamente que não. E nós temos que aprender e temos que saber retirar as lições positivas, e também o que menos bom tenha acontecido, para sabermos trabalhar para o futuro, porque a administração também deve saber avaliar as suas práticas. Mas acho que deixaremos muito boas pistas para o futuro de como é que se desenvolve um processo de reconstrução numa situação tão complexa como aquela que enfrentamos. Já foi referido pelo Sr. Presidente da Câmara, não foi só a questão da habitação, que é aquela que nos junta aqui hoje, mas foi na questão da agricultura. Foi no próprio apoio às empresas e na estabilização da situação das empresas, logo de emergência, na altura, para que elas não fechassem as suas portas, para que elas não encerrassem as suas atividades, para que elas soubessem que iam ter apoio para a reposição da sua atividade económica, e até demos um sinal, que me parece que foi bastante importante,
e que foi bem aproveitado aqui no Conselho de Vozela também, que foi o sinal de estarmos disponíveis para pôr mais recursos dos fundos comunitários para atrair novo investimento para a região. Porque, como já referiu aqui o Presidente da Câmara, a questão crítica nestes territórios, que nós costumamos chamar do interior ou da baixa densidade, ou como lhe quisermos chamar, é que nós temos que ter sustentabilidade nos territórios. E, em particular, um território como este, afetado de forma tão intensa por incêndios que devastaram boa parte da base económica, tinha que ter esse território um sinal imediato que a sua base económica não só não se iria destruir, como teria condições para ser recriada e com mais força. E por isso os apoios de cerca de 100 milhões de euros previstos no programa Repor e outros 100 milhões de euros para a atração de novo investimento. Quero-vos dizer também que, relativamente a essa matéria, hoje já temos candidaturas que ultrapassam os 100 milhões de euros de investimento, embora não ultrapassem os 100 milhões de euros de apoio da parte do Estado relativamente à reposição da atividade económica das empresas, que já aprovámos 77 milhões de euros de investimento de reposição das atividades económicas e que também já temos um pecúlio significativo de candidaturas para a atração de novo investimento, pois também já temos 24 candidaturas com mais de 70 milhões de euros de novo investimento para toda a região, que já foram apresentadas. Uma parte já estarão aprovadas, outra parte estará para aprovação, mas o que interessa é que houve dinâmica das empresas de reposição da sua atividade e mesmo de atração de novo investimento. E isso também aconteceu aqui em Vozela, uma vez que já temos candidaturas aprovadas relativamente ao programa Repor, 6 das 7 apresentadas já estão aprovadas e temos também candidaturas do Conselho de Vozela e candidaturas significativas para a atração de novo investimento, mais de 11 milhões de euros de novo investimento, do qual também temos em condições de aprovação o maior projeto, um projeto de 4 milhões e meio de euros. Portanto, nós quisemos também, na dimensão da sustentabilidade da atividade económica, dar logo um sinal nos primeiros dias aos empresários que queríamos que ficassem, que reconstruíssem e que até expandissem a sua atividade. E os empresários desta região disseram presente. Fico e até faço mais, e é isso que está a acontecer neste momento. O Governo aprovou ontem, aliás, em Conselho de Ministros, em face de todo o trabalho desenvolvido ao longo destes 6 meses, do trabalho feito pela CCDR na avaliação das candidaturas, entretanto recebidas, e da disponibilidade orçamental que temos e que permanece de cerca de 100 milhões de euros para a reposição da atividade económica, aprovámos ontem o reforço das condições de apoio às pequenas e médias empresas para que elas tenham um apoio sempre até 85% naquilo que é a recuperação da sua atividade económica. Fazemos-lo porque temos hoje um balanço claro daquilo que foi o processo até agora de candidaturas e de reposição da atividade e porque temos os recursos orçamentais e porque o podemos fazer dentro do plafond orçamental que tínhamos definido para a reposição da atividade económica. O Orçamento do Estado pode fazê-lo, deve fazê-lo para que a região possa avançar e as empresas sejam mais apoiadas, tal qual como tinham sido anteriormente na situação de Pedrógão. Bom, e na reconstrução da habitação já foi aqui muito bem sumariado. Estamos a avançar, com certeza que já estamos mais avançados na recuperação dos incêndios de Pedrógão, é normal que assim seja, aconteceram mais cedo e, portanto, temos mais meses de trabalho nesse processo, mas, no total, é preciso recordar que entre os incêndios de Pedrógão e os de 15 de outubro temos hoje mais de 800 casas em reconstrução, portanto, em obra, ou em processo de obra, ou mesmo já concluídas, e das quais 3/4 dessas casas, um terço dessas casas, assim aqui, é cerca de 30% dessas casas já estão mesmo concluídas, 240 estão mesmo concluídas, mas temos, como dizia, 800 habitações em obra, em processo de obra ou concluídas dos 2 incêndios e, como foi referido, um número muito grande, mais de 500 relativamente aos incêndios de outubro. E é isto que nos faz acreditar, em conjunto com as mais de 200, cerca de 260, que são obras que os proprietários vão fazer de modo próprio e que já estão autorizados a fazê-las, porque já estão aprovados todos os formulários, já estão autorizadas todas as obras, é o que nos faz acreditar que esta recuperação acontecerá, eu diria, ao ritmo, eu acho que foi realmente ao ritmo máximo que os recursos e que as forças humanas o permitiam relativamente a estas entidades públicas que tinham aqui um papel a desenvolver e ainda têm, e acho que ao longo deste ano teremos a generalidade destas habitações reconstruídas, o que será, parece-me, um esforço de assinalar, um esforço porventura sem paralelo em situações desta natureza. Fizemos o caminho, estamos a fazer o caminho. Esta não foi, Sr. Presidente, a primeira, os Srs. Presidentes, não foi a primeira, mas é a segunda empreitada a ser contratada. Portanto, nós temos a primeira casa concluída e temos a segunda empreitada agora contratada. Temos mais empreitadas para contratar agora, temos mais empreitadas para lançar, temos os projetos a ser desenvolvidos por uma quantidade de conselhos para a seguir lançar as empreitadas. E isto é tudo um trabalho muito silencioso,
que obviamente para os cidadãos lá em casa e para as pessoas que foram em particular afetadas, pessoas, claro que têm dificuldade de compreender porque é que passam os meses e as coisas estão nesta fase, mas estão realmente centenas de casas em obra, e que eu convido-vos, e estão aqui muitas pessoas desta parte da região aqui de Dom Lafões, se tiverem a oportunidade de passar pela região de Pedrógão, e se puderem percorrer aquelas aldeias, veem as casas concluídas ou veem as casas todas em obra praticamente. Muito mais de 90% daquelas casas estão concluídas ou estão com obras adiantadas. É assim que nós queremos estar também daqui a poucos meses no resto da região, e é por isso que este esforço absolutamente ciclópico da CCDR está a ser desenvolvido. Porque ao contrário do que nos aconteceu em Pedrógão, como já foi bem referenciado, o número de casas era muito maior, a dispersão no território era muito maior, obviamente não tínhamos os tais recursos da solidariedade nacional que pudessem chegar a 75 milhões de euros de obras para fazer, e portanto tivemos que usar a contratação pública, tivemos que preparar estas empreitadas, tivemos que, como se costuma dizer, pôr a carne no assador, porque agora temos o Tribunal de Contas e bem a fiscalizar todo o trabalho que estamos a fazer, com certeza que sim, mas tivemos que o fazer em nome da recuperação da vida das pessoas. Não conseguíamos, para demasiadas daquelas famílias, não podíamos simplesmente dizer, olha, reconstrua a sua casa que eu depois pago-lhe a obra. Não dá. Quem conhece o território sabe que aquelas famílias, por um conjunto de razões, ou pela idade, ou pela fragilidade em que ficaram depois dos incêndios, não tinham capacidade de fazer sozinhas uma coisa desta natureza, desta dimensão. Foi preciso deitar mãos às nossas energias, às nossas capacidades, da nossa gente, das autarquias, da CCDR, montar estas empreitadas e chegar a bom porto com este trabalho. Com certeza que todos os dias que passam são dias a mais para a vida das pessoas. E por isso é que nós seremos tão exigentes com os nossos empreiteiros e teremos as equipas de fiscalização sempre em cima, e teremos aqui a nossa, alguém chama a nossa general em cima de todos vós e das equipas de fiscalização, pois com certeza que sim. É assim que vamos trabalhar. Vamos trabalhar com toda essa exigência perante vós, porque essa é a exigência que o país nos coloca para recuperar a vida das pessoas. E, portanto, hoje é um dia que deve ser assinalado, sim, com a nossa presença. Concluir a primeira casa de recuperação dos incêndios de outubro, de reconstrução integral, ao fim de menos de 6 meses da ocorrência, julgo que deve ser assinalado, porque é outra vez um fator de esperança para as populações, de que não as abandonamos e não as esquecemos, e o que estamos a fazer com esta casa, estamos agora a fazer com dezenas e centenas de casas por toda a região, para que ao longo dos próximos meses a realidade desta família seja a realidade das outras centenas de famílias que foram afetadas. Penso que é por isso um dia bom, que obviamente nenhum de nós queria estar aqui reunido por esta razão. E não queríamos estar a assinalar nada disto por esta razão, com certeza que não. Mas se esta ocorrência cá nos chegou, cá nos bateu à porta, se ela chegou com esta violência em particular a este Conselho e a esta parte da região, até pelas trágicas ocorrências e consequências para parte dos nossos concidadãos, como eu tenho dito noutras ocasiões, a melhor homenagem que podemos ter, sobretudo àquelas famílias que ficaram e que perderam os seus entes queridos, é agora não descansarmos um dia enquanto as suas vidas não tiverem repostas na normalidade possível, e desde logo, obviamente, enquanto as suas casas não estiverem completamente disponíveis e ao seu dispor. Sr. Presidente, não enjeito os desafios que aqui deixou para reflexão futura. Estamos realmente a fazer agora o trabalho de pensamento estratégico sobre o próximo ciclo de programação dos fundos comunitários e das políticas públicas da próxima década. E, portanto, com certeza que depois de um esforço muito grande de reabilitação urbana nos centros de maior dimensão ou nas, diria, sedes de concelho das zonas de menor dimensão ou através da baixa densidade, se assim lhe quisermos dizer, pois com certeza que fará certamente parte da reflexão que o país agora pode fazer, como fazer, e até nem tem que fazer igual em todo lado. E uma região que foi tão afetada como esta, por exemplo, porventura, pode priorizar este tipo de intervenções num próximo ciclo de programação. É uma discussão que há de ser feita aqui na região. O Governo, obviamente, haverá orientações estratégicas e há orientações estratégicas de país e que até as estamos a tentar consensualizar o mais possível a nível político para que elas permaneçam e resistam às alterações normais de ciclo político, mas há de ser esta região que há de pensar, sobretudo, o seu processo de desenvolvimento ou o contributo que as políticas públicas darão para esse processo de desenvolvimento na próxima década. E com certeza que também, como já referi, a sustentabilidade económica do território, a atração de investimento, a capacidade de retenção de investimento e a questão da mobilidade das empresas é obviamente um fator crítico e está a ser analisado pelo Governo, como é sabido e já foi dito por mim e pelo Sr. Ministro Adjunto. Essa questão da capacidade de fixação de empresas
com os apoios ao investimento que temos estado a desenvolver no Portugal 2020 e que, por exemplo, fizemos pela primeira vez com dotações específicas para os territórios da baixa densidade e com bons resultados no concurso que funcionou dessa forma, porque tivemos 30% das aprovações dirigidas à baixa densidade, quando o emprego da baixa densidade é apenas 20% do total. E, portanto, nesse sentido, é um bom resultado, certamente. Mas também com a questão que colocou, que já agora eu gosto sempre de recordar. Parece que é um segredo bem guardado, mas este Governo já baixou as portagens em todas as autoestradas que o Sr. Presidente aqui referiu e baixou-as em 15% logo no seu primeiro ano de atividade, mas como eu também já referi, todas as políticas públicas são avaliadas e como o Primeiro-Ministro tem dito, em particular a questão exatamente da fixação de empresas e da fixação de emprego nestes territórios é a nossa prioridade e nessa perspectiva da mobilidade será também a nossa prioridade para o futuro, Sr. Presidente. Portanto, estamos alinhados quanto a prioridades estratégicas para o futuro, com certeza que sim, mas estamos sobretudo alinhados na recuperação da vida destas comunidades e aqui, que é uma terra que permita-me dizer assim, onde me sinto em casa, e acho que o posso fazer com justiça pelas minhas raízes familiares, é para mim particularmente, eu diria, satisfatório, é muito bom que este tenha sido, e esta região que foi tão afetada tenha sido também daquelas que conseguiu encontrar forças mais rapidamente para dar estes sinais de esperança à comunidade de Vozela, de Santa Comba, de Tondela, àqueles que foram tão afetados, pois nós também demos o sinal e arrancámos mais depressa e fomos mais depressa e também, obviamente, também mobilizámos mais recursos da nossa CCDR para estes concelhos que tinham sido tão afetados, para andarmos depressa e é assim que queremos fazer. Hoje estamos aqui. Na terça-feira havemos de estar na Pampilhosa da Serra a dar outro sinal importante para a recuperação daquele território e para a coesão territorial deste espaço da nossa região centro, porque nós queremos que a região centro cumpra verdadeiramente todo o seu potencial e isso far-se-á também na justa medida em que conseguirmos executar este processo de reconstrução. Muito obrigado a todos. Com a permissão do Sr. Ministro, dou para encerrar esta sessão e vamos deslocar para a Seixa Freguesia de Campia para entregar então à família a primeira habitação da região centro dos incêndios 15 de outubro. Muito obrigado a todos pela presença.